Eu avisei para vocês que o tema de hoje seria o debate que aconteceu entre o Biden e o Trump. Surpresa nenhuma, o Trump tratorou o Joe Biden. O Lula deve estar com o olho desse tamanho preocupado, porque ele sabe que vai ter que encarar o Trump a partir de novembro desse ano. Então vou fazer uma análise um pouquinho do debate, o que aconteceu, e vamos falar também de outras questões, né? Teve manifestação do Carlos Bolsonaro sobre a questão da liberação das drogas. Tem muita coisa que a gente vai falar nesse editorial. Fechou? Então vamos começando bem o dia. Seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Se puder ajudar aí, compartilha, curte, manda para mais pessoas. Se não gostar de mim, manda para aquele seu amigo chato para passar raiva nele, só para atentar. Fechou? Vamos falar um pouquinho o que aconteceu nesse debate, né? Não era novidade para ninguém que o Biden já não está muito bom da cabeça. Isso aí todo mundo já percebeu. E aí, todo mundo esperava que o Biden ia travar, ia apertar a mão de fantasma, ia gravar de costas para a câmera, ia chamar o Trump de Rainha Elizabeth, ou alguma coisa nesse sentido. Não foi bem assim. Mas as respostas do Biden não falava lé com cré, tudo perdido, não falava nada com nada. Então, teve pessoas que acompanhou através da CNN americana e teve pessoas que acompanhou através da CNN Brasil. Duas coisas completamente diferentes, tá? Primeiro, quem acompanhou pela CNN americana entendeu as besteiras que o Biden falava, né? Então, viu que ele não estava falando nada com nada. Quem acompanhou pela CNN Brasil viu uma coisa diferente. Eles fizeram a tradução do que a CNN americana estava falando. E aí, ali, eles meio que estavam dando uma mascarada para tentar, sabe, contornar o que o Biden falava, dando uma interpretação, uma tradução benéfica para o Biden. Então, a CNN americana entrou em pilha, entrou em desespero. A CNN brasileira falou que não foi tão ruim, não foi o desastre que eles esperavam. A realidade é que, assim, foi um desastre. Mas se fosse o desastre que eles esperavam, seria um terremoto. Vou mostrar para vocês o nível das respostas, tá? Até o Estadão analisou e todo mundo falou depois, né, sobre como foi o debate. O Estadão fez uma matéria com o seguinte título: Biden tem dificuldade para completar resposta e se atrapalha em debate. Pegou leve. Se fosse o Bolsonaro, ele já ia bater em cima da tecla. Bolsonaro foi uma tragédia. Não, mas como é o Biden, é uma dificuldadezinha, não completou a resposta, mas a realidade dos fatos é que foi mal pra caramba. Dá uma olhada. $2 trillion tax cut benefited the very wealthy. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. Billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 million, billion dollars, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, that $2 trillion tax cut. Então foi o seguinte, perguntaram para ele uma questão tributária, ele falou que hoje em dia os americanos pagam 8%, 7%, seria muito melhor se eles conseguissem reduzir para 24%, 27%, e aí ele falou da pessoa que mora sozinha, que está com Covid, e de repente ele queria reduzir, mas falando uma taxa maior e travou. Aí perguntaram pro Trump o que ele responderia. Aí o Trump falou: não entendi nada. Acho que nem ele entendeu o que ele falou. E o Biden sorriu. Então, esse foi o nível do debate, para vocês entenderem. O Biden, ao que eu percebi, nem estava entendendo que ele estava num debate. Essa é a realidade. Então, assim,
Muita coisa aconteceu, né? Aí a mídia brasileira, com exceção da CNN, né, tratou a coisa do jeito que foi, até a Folha de São Paulo. Trump encurrala Biden em debate tenso, né? Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Biden e Donald Trump, se enfrentaram nessa quinta-feira no primeiro e provável único debate da campanha eleitoral deste ano. Ou seja, os democratas não querem mais debate, né? Tá fugindo do debate. Um evento que pode ser decisivo em uma campanha acirrada. Em um debate tenso, Trump encurralou Biden de maneira enérgica em temas chaves para o eleitorado americano, como a imigração e guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram nos últimos anos, a gestão da pandemia de coronavírus e o aborto. Então, assim, foram temas sensíveis, dos quais o Trump macetou, né, citando a filósofa Ivete Sangalo aqui, macetando, né, beleza, e o Trump deu umas respostas concisas, falou que o cidadão americano queria ouvir, e o Biden travou, né? Então, assim, entrou em desespero total, o mundo está falando sobre isso, os democratas, né, que é a esquerda lá dos Estados Unidos, fechou o bico, não vou comentar, os democratas negaram a comentar o desempenho do Biden, e os republicanos, né, que é a direita de lá, celebraram. Então, a direita dos Estados Unidos está em festa, né? Os apoiadores do Trump estão em festa. E, matéria da Folha de São Paulo, não havia um democrata sequer para falar com a imprensa após o fim do debate entre Joe Biden e Donald Trump. Correu todo mundo, fugiu, escafedeu-se, tá? Então, não adiantou. E sem contar que o Biden falou um monte de mentiras, tá? Então todo mundo viu que aquilo que o Biden ainda conseguia entender para dar resposta estava fora do contexto. E, por exemplo, um dos assuntos mais comentados foi a questão da imigração. E aí o Biden falou que ele tem o apoio do Conselho de Patrulha da Fronteira, que os policiais, que a patrulha que fica ali na fronteira, todo mundo apoia o Biden, as políticas que ele está aplicando. E assim, foi imediato. Antes do debate acabar, o Conselho de Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos já tinha desmentido o Biden, já tinha viralizado em todas as redes sociais a nota que o Conselho de Patrulha fez. Falou, ó, nunca o apoiamos e nem nunca o apoiaremos, só para você ver o tamanho da pancada. O Conselho de Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, que representa mais de 18 mil profissionais, desmentiu o presidente Joe Biden e afirmou que jamais apoiou seu governo. Durante o primeiro debate para as eleições presidenciais de 2024, o democrata disse que o núcleo de patrulha endossa sua administração. Abre aspas. A patrulha de fronteira me apoiou, disse Biden ao alegar que seu governo impediu a entrada de imigrantes ilegais e apoiou a minha posição. A resposta veio no X, tá? Antigo Twitter, para deixar claro, nunca apoiamos, nem nunca apoiaremos o Biden, escreveram os patrulheiros. Preste atenção à importância das redes sociais. Antigamente, eles tinham licença para mentir. Imagina, não existe mais rede social. Não existe o Sandro aqui para te encher o saco e te falar o que está acontecendo, tá? Só o Bonner, bonitão, com voz bonita, né? Terninho, gravata. Então ele viria e falava, não, o debate foi um debate acirrado entre Donald Trump e Biden. E o Donald Trump falou que o Conselho de Patrulha o apoia. Acabava o debate. 5 dias depois vinha uma nota falando, olha, o Conselho de Patrulha falou que não apoia o Donald Trump, o Joe Biden. Não fala por quê, não explica por quê. Com o Twitter, não. Durante o debate já virou top trends e já viralizou. Como é que é mesmo que a esquerda chama? Fake news. A fake news que o Biden divulgou já foi desmentida na hora pelo X, né? Pelo Conselho de Patrulha e já viralizou, já tinha virado top trends durante, né, o debate, antes de acabar o debate, já tinha sido divulgado. Então, para vocês verem o porquê essa galera odeia tanto, mas tanto, as redes sociais. E a Rede Globo de televisão, né, a Globo News, como é que entrou? Pânico na Globo, tá? Pânico total, tá?
Aí o Bruno Zambelli, que fez a publicação, ainda brincou, né? Se for chorar, manda um áudio aí, tá? Olha só o que foi dito. O Biden não conseguia concluir uma linha de raciocínio. Ele teve muita dificuldade de se expressar, ele teve muita dificuldade de projetar a voz, ele gaguejou muito, a gente sabe que ele era gago, que ele conseguiu domar a gagueira dele, mas hoje ele não era um problema apenas de articulação, eu acho que todos nós concordamos aqui, era um problema de linha de raciocínio. Quem estava assistindo o debate para tentar entender as políticas de cada um dos candidatos não conseguiu entender o que o presidente Biden falou hoje à noite. O Biden... Deu para vocês verem que nem a Globo conseguiu passar pano. E olha que a Globo ama os democratas, né? Ama a esquerda norte-americana. Pois bem, a grande realidade é que foi um fracasso. Entraram em pilha total e, inclusive, até os membros do Partido Democrata que não quiseram fazer manifestação já querem ir até a Casa Branca, fazer uma reunião com o Biden e pedir ao Biden que ele desista de concorrer, porque o debate foi terrível. Se quiser deixar sua risada aí nos comentários, fique à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Outra coisa que chamou atenção muito foi que as comparações entre as falas desconexas do Lula e o Biden começaram já a acontecer, tá? Então, já começou... Olha só o tamanho do impacto disso, tá? Porque o Lula e o Biden têm a mesma idade. Já começaram a fazer uma comparação maior. O Biden já não está muito bem, né, para conduzir uma potência norte-americana como os Estados Unidos. Lá no Brasil também tem um, né? Então, assim, já começou a levantar, a oposição já começou a levantar essa bandeira de que, olha, que o Lula também já não vai estar tão preparado assim. Porque o Lula ainda quer concorrer à reeleição, né? Já vendo aí o desastre de Joe Biden a ponto dele chegarem e pedir para ele desistir, né, os próprios democratas, pode ser que o Lula também pegue o seu banquinho e saia de fininho, né? Vamos falar daquilo que deixa a galera da esquerda aí muito feliz? Vamos falar da marihuana, né? Da coconha, da pamonha, né? Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais. Saiu um estudo, tá? De que 40 gramas de maconha, você fala, mas 40 gramas, gente, 40 gramas deve ser, assim, uma coisinha desse tamanhozinho, 40 gramas realmente deve ser um cigarro de maconha, deve ser 40 gramas, né? Olha só esse estudo. A quantidade de maconha liberada pelo STF rende até 133 baseados. Então entenda, se você, meu amigo, estiver andando com uma sacolinha com 133 baseados de maconha, você não é traficante, não. Lógico que não. Você é usuário. Então, você entendeu o porquê não precisa diferenciar mais o traficante do usuário? Porque se o cara está com 133 pecinhas ali, né? Cigarrinhos, é só para o uso diário dele. Esse esquema, hein? Então, a gente começa a perceber que o crime organizado está dando tiros de alegria por causa dessa decisão. A quantidade de maconha estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para distinguir usuário de traficantes, 40 gramas, produz de 40 a 133 cigarros. O peso de cada baseado, que é a gíria utilizada pelos usuários, né, vai variar de acordo com fatores como a espessura desejada e a habilidade do usuário para enrolar, de acordo com Francisney Nascimento, do Laboratório de Cannabis Medicinal da Ciência Psicodélica da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E aí, meu amigo, imagina, né, você com 133 pitucas de maconha, isso é o quê? Sou usuário, é para o meu uso comum. Aí eu lembro de um meme não, de uma reportagem que o cara foi parado. Vocês devem ter acompanhado essa reportagem, viralizou na época. O cara foi parado num Gol velho, num carro velho, o carro lotado, mas tinha tanto cigarro que, assim, a hora que a polícia parou ele e abriu a porta, os cigarros caíram. E aí perguntou para ele, né, orientado pelo advogado, e esse tanto de cigarro aí contrabandeado? Ele,
para uso pessoal, tá? Então, daqui a pouco vai ser desse jeito. Você vai ver o carro lotado. Não, o que é? Não, é uso pessoal, tá? O Eduardo Bolsonaro ironizou, né? Escreveu o seguinte: como votou cada deputado na liberação da maconha? E aí ele citou 11 deputados. O deputado Gilmar Mendes, a Rosa Weber, o Barroso, citou a Carmen Lúcia, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o Fachin, o Toffoli e o Fux. Esses deputados votaram a favor da liberação da maconha. Já votaram contra o Cássio Nunes, o André Mendonça e, surpresa para muitos, que foi cachotada aí pela esquerda, o Zanin, que votou contra também, né? É óbvio, ele estava tirando uma onda, né? Falando que não são ministros do Supremo, são deputados que estão fazendo lei, fazendo uma clara sátira aqui à invasão de competência por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí o Eduardo Bolsonaro escreveu: parece até o legislativo, mas estes daí você não pode trocar na próxima eleição. E se criticar o antidemocrático, será você. E o Gilson Machado ainda veio e falou: ó, deputados não, senadores vitalícios, ou seja, mandam para sempre, né? E o resultado final, todo mundo já sabia, todo mundo já sabe o porquê, né? O motivo real desse planejamento aí, dessa lei criada pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é o motivo real? Desencarceramento em massa, né? A CBN soltou uma matéria que foi republicada pela oposição como festa nas facções. Maconha. O CNJ vai fazer mutirão carcerário para rever presos acusados por tráfico após decisão do STF. O anúncio vem depois que o STF decidiu que 40 gramas de maconha são considerados o limite para diferenciar o usuário do traficante. Vem cá, como que eles conseguiram fazer um entendimento, né, numa lei? Presta atenção. A lei diz, ó, o usuário, o sujeito que tiver na posse de qualquer tipo de droga ilícita comete crime. O STF interpretou dizendo, não é crime, só a maconha. Vamos descriminalizar isso aí. E ainda digo mais, se tiver com 40 gramas, usuário, passou de 40, é só interpretação, não é criar uma nova lei. Só interpretação. Então, diante disso, você tem noção de quantos acusados de tráfico serão liberados? Muitos. E aí, vai depender do faz-me rir agora. A gente sabe que aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Ou tem alguém que tem dúvidas de como que funciona o jogo aqui. Vai ter um faz-me rir. Ou seja, chega, pega o sujeito. Não, libera aí alguma coisinha aí que a gente coloca 40 gramas para você. O cara tá com 1 quilo de maconha. Não, põe aí, ó, 40 gramas. Tá? Ah, não, beleza. Põe estimativa de 40 gramas. Pronto. O cara tá livre, leve e solto para continuar o seu trabalho aí. Tá certo? É isso, pessoal. Não vou estender muito no editorial, não. Nosso primeiro, né? Obrigado por me aceitar na sua casa pra gente tomar um café da manhã aqui juntos. Meio-dia, põe água no feijão, tô de volta pra gente conversar um pouquinho, tá? Então, assim, hoje eu estendi um pouco mais nesse assunto do Donald Trump aí, do Biden, mas é porque você não sabe o quanto isso vai interferir, ó, aqui dentro, e o quanto ligou o sinal de alerta nos vermelhos aí, sobre tudo isso, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus, e eu vejo vocês no próximo editorial.